Mas, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu quero, nesta manhã de hoje, contar uma experiência que eu tive com vocês, a minha experiência que eu tive quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero contar essa experiência, queridos, porque muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo e algumas delas ficam pensando como ser batizado com o Espírito Santo e o que acontece depois disso, né? O que acontece quando você é batizado com o Espírito Santo? O que acontece para você ser batizado com o Espírito Santo? E é muito interessante, querido, porque assim, eu comecei a congregar numa igreja pentecostal, sabe? Igreja pentecostal, igreja que sempre deu muita ênfase a batismo com o Espírito Santo, igreja que sempre deu muita ênfase a esse tipo de coisa, a manifestação. Então eu congregava nessas igrejas, eu ainda acredito nisso, mas de uma forma um pouco diferente, sabe? E naquela igreja que eu congregava, as pessoas tinham uma manifestação muito forte, e eu sempre ficava ali no meu cantinho ali, olhando, observando e falando com Deus, eu quero isso para mim, sabe? Eu quero ter essa manifestação, eu quero ser batizado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu queria essas coisas comigo. Só que o plano de Deus na minha vida era um plano diferente, sabe? Não era a mesma coisa. Eu não estou nem dizendo que eles estão certos ou errados. Estou dizendo que comigo era diferente. E eu passei um tempo ainda para ser batizado com o Espírito Santo. Eu achava que para ser batizado com o Espírito Santo eu precisava pular, eu precisava fazer tudo aquilo que eles faziam. E na realidade, eu nunca fiz da forma que eles fazem, entende? Eu esperava que fosse daquela forma, mas comigo foi um pouco diferente. Eu orava a Deus, tá aí uma deixa para você. Eu orava a Deus, quer ser batizado com o Espírito Santo? Ore a Deus, fale com Deus e viva uma vida com Deus. Tente viver uma vida no altar, para todos sempre, sabe? Não para só ser batizado com o Espírito Santo, mas viva uma vida no altar. O Espírito Santo ele não pode se achegar a uma pessoa que não tem vida no altar. Ah, pastor, mas eu conheço fulano, beltrano que é batizado com o Espírito Santo e eles não têm vida no altar. Então já desconfie. Porque o fruto do Espírito Santo, essas pessoas não têm. Como elas podem ser batizadas com o Espírito Santo se elas não têm o fruto do Espírito Santo? E eu fui batizado um belo dia com o Espírito Santo. Eu acho que eu já era presbítero, irmãos. Olha só como é que demorou. Já era presbítero, né, nessa igreja. Aliás, na igreja que eu estava. Eu acredito que eu já era presbítero, se não me falha a memória. Ou seja, foi um pouquinho tarde, ministerialmente dizendo, né? Que às vezes a gente fala, tem que ser cedo, tem que ser... Tem gente que é batizado com o Espírito Santo nas águas, se batizando ali nas águas. Tem outros que demoram mais. Eu demorei um pouquinho mais. Eu acho que eu já era presbítero, eu não me recordo. Não, eu não era presbítero, eu era cooperador. Não era presbítero não, eu era cooperador, tá bom? Eu era cooperador. Enfim, eu era cooperador e eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, comecei a ter a manifestação com o Espírito Santo. Não da forma que as pessoas tinham na primeira igreja que eu congregava, tá? Eu já não estava mais nessa igreja. Mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aconteceu algo diferente comigo. Eu comecei a notar que eu comecei a pregar o Evangelho com mais autoridade. A minha vida espiritual mudou. Eu comecei a dar ensinos, eu comecei a ter mais sabedoria, inteligência para entender a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus. Me dado dons, mas dons não só em línguas, mas dom da palavras. Eu comecei a ter sonhos também, até os dias de hoje. Comecei a ter sonhos e comecei a pregar a palavra de Deus com mais autoridade. A autoridade que veio da parte de Deus. Então essa foi a minha experiência. Houve uma mudança na minha vida. E muitas das vezes as pessoas elas falam que foram batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, mas não há mudança nenhuma. Quando você é batizado com o Espírito Santo, precisa ter mudança na sua vida. Precisa ter mudança não só na sua vida,
mas também na sua área espiritual. Se não houver mudança, não teve batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa era uma pessoa que de uma forma, ela foi batizada com o Espírito Santo, não teve autoridade nenhuma no ministério dela, tá estranho isso daí. Porque o batismo com o Espírito Santo, na realidade, porque todo mundo tem o Espírito Santo, tá, gente? Se você não foi batizado ainda, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Você tem sim. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já foi selado pelo Espírito Santo. Já foi selado, tá bom? E depois que você é batizado com o Espírito Santo, lhe é dado autoridades, dons espirituais. Entende? E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter mais dons espirituais e mais autoridade. Além do ensino da palavra, da pregação da palavra. Na área do louvor eu melhorei demais, embora eu já louvava muito bem, melhorei muito. E também eu comecei a ter dons de profecias, revelações, esse tipo de coisa. Então, queridos, a minha experiência foi essa. O meu ministério é antes e depois de eu ser batizado com o Espírito Santo. E você? Você já é batizado com o Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários aqui, eu quero saber de você, tá bom? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa grande palavra de hoje. E peço, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha batizar-se, meu Pai, com o Espírito Santo, aqueles, ó Pai, que estão aqui ouvindo essa palavra que ainda não são batizados. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, auxilia, meu Pai, essas pessoas, tira, meu Pai, toda dúvida do coração deles agora. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venha a ser dados, meu Pai, para a vida deles, todos os dons ministeriais, todos os dons, meu Pai, para que possa, meu Pai, ajudar na Tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Um grande abraço.